Sr. Maurício Valala, relator desta presente apelação. Cumprimento o desembargador Dr. Juscelino Batista e o Dr. Sérgio Antônio Ribas. Confesso ao senhor que tinha planejado esgotar o cronômetro do meu tempo regimental e, em considerações à vossa consideração, durante o horário de almoço eu dei uma enxugada na minha sustentação no nome da economia dos trabalhos da celeridade. Então, aqui meus cumprimentos e minhas estimas para a nossa recuperação. Também cumprimento melhor a oportunidade do Dr. Marco Antônio Machado Cobrano. Cumprimento também os nobres colegas advogados presentes na sessão, que assim como eu representam a Ordem dos Advogados do Brasil, instituição de classe da qual tenho orgulho em fazer parte. É sempre mais difícil ocupar a tribuna após a sustentação do Dr. Eugênio. Tem uma retórica muito convincente. Cumprimento os estudantes de Direito da Universidade de Uninove, se não me engano. Sejam bem-vindos a esta Casa de Justiça. Os serventuários do Poder Judiciário prestam nessa casa extremamente eficiente e cuidadoso trabalho. E cumprimento também o digníssimo Procurador de Justiça, João Alves de Campos, um tribuno dos mais completos, que tenho orgulho de dividir espaços e que, apesar de eventuais divergências ideológicas, ficam pequenas perto do tamanho do respeito. Pois bem, a presente apelação trata-se de um roubo à residência ocorrido no longínquo ano de 2016, numa cidade litorânea, Mongaguá, que à época tinha pouco mais de 50 mil habitantes, uma cidadezinha pequena. E neste peculiar eu peço licença a Vossas Excelências para inverter a lógica da sustentação, deixar de adentrar as violações que foram trazidas aos autos dos artigos 212, dos artigos 384 do CPP, e as questões específicas também, a dosimetria, que fez a apelação ficar uma peça muito extensa, contrária ao meu método, à minha técnica. Então, o tempo regimental é exíguo, eu prefiro focar nas questões do reconhecimento. E para isso, eu remonto, Vossas Excelências, as imagens que eu juntei por fim, as folhas 281. São essas imagens em que eu apenas aumentei. São duas pessoas diferentes, tá? Não são a mesma pessoa. Nesta imagem, é irmão do acusado. Tá? Esse peculiar chama a atenção para Vossas Excelências que essa diferença, essa semelhança, perdão, embora ela seja muito notória, existe uma diferença muito característica, que para fins de um inequívoco reconhecimento, em muito os diferencia, e a pinta na testa do acusado, uma pinta extremamente visível, inclusive com uma foto em preto e branco do ano de 2014. Tá? Inclusive o irmão dele não tem, o irmão dele não é um santo, folha de descendentes dele, foi juntada aos autos. Seria muito cômodo, reconheço, imputar a culpa para se ver livre da responsabilidade, mas não o próprio irmão. Não dadas as circunstâncias deste presente caso, passo a trazer ao conhecimento de Vossa Excelência desse quadro comparativo que eu trouxe e a sua responsabilidade sobre ele, das folhas 281, ele é objeto de investigação defensiva. Não é o réu que está dizendo que foi o seu irmão, não é o irmão que está assumindo, é apenas uma consternação, uma dúvida que eu lhe coloquei, porque ele chegou ao escritório e jurou, de pé junto, por anos a fio, que ele não estava nem na cidade na data dos fatos. O que salta aos olhos, Excelência, não é só essa semelhança, não é só a diferença característica da pinta, mas também o modus operandi
esses 4 processos do irmão do acusado, todos ocorridos na cidade de Mongaguá e todos entre o espaço temporal de 2014 a 2017, justamente na época em que os fatos aconteceram. Justamente na época em que os fatos aconteceram, o irmão do acusado estava roubando na cidade. E não era pouco uma cidade de 50 mil habitantes. 4 assaltos em 3 anos não é pouco para uma cidade de 50 mil habitantes. Mas devo ressaltar também que, né, não figura como investigado, e eu, como advogado de defesa, estou longe de querer imputar culpa a alguém. Enfim, é apenas para ilustrar a fragilidade do conjunto probatório, quando a condenação, o arrimo para a condenação, advém exclusivamente do depoimento da vítima que diz reconhecer um réu, diga-se, extremamente semelhante com um criminoso atual. O golpe do destino talvez seja o seu irmão. Já partindo para a questão do próprio reconhecimento judicial, havido na audiência, o meritíssimo juiz, inicialmente, pediu às vítimas a descrição da pessoa a ser reconhecida, antes de apresentar, assim como determina o artigo 226. E uma das vítimas, a primeira interrogada, ela disse: eu não posso reconhecer. A primeira vítima, ela disse: eu não posso reconhecer. Eu sou incapaz de dar a descrição. E mesmo assim, o magistrado apresentou o réu a essa vítima. Mesmo ela sendo incapaz de dar a descrição, mesmo ela afirmando categoricamente que era incapaz de reconhecer os roubadores, o meritíssimo juiz permitiu a sua apresentação à vítima. E a outra vítima, assim como a primeira, quando ela foi clamada a dar a descrição dos roubadores, ela deu descrições genéricas. Ela disse: eram altos, eram magros, eram baixos e tinham os olhos pretos, os olhos negros. Olha, excelência, essas descrições podem ser, ao mínimo, ao menos 3, 4, 5 pessoas nessa sala terem essas descrições. Elas eram bastante genéricas, insuficiente para que se permita a apresentação de uma pessoa. No mínimo, ela teria que ter dado uma descrição capaz de individualizar alguém. E a descrição que a vítima deu é de todo incapaz de individualizar alguém para fins de reconhecimento. Em sequência, o meritíssimo juiz, satisfeito com essa descrição bastante genérica, bastante abrangente, apresentou o roubador, mas também não fez uma apresentação conforme os ditames legais. Fez uma apresentação ao arrepio da lei, pois fez uma apresentação única. Vejam, excelências, na audiência, o juiz de terno e gravata, o promotor de terno e gravata, os 2 advogados lá de terno e gravata, aparece a tela do réu de camiseta de time de futebol e o juiz pergunta se foi ele. Ora, isso evidente dessa forma. E se não fosse só isso, na hora que ela viu o apelante, ela disse categoricamente nessas palavras, um abraço: esse eu reconheci pela foto. Esse eu reconheci pela foto. Não que o tenha reconhecido ali na audiência, 7 anos após os fatos. A audiência foi esse ano. Nós foi em 2016. O reconhecimento foi esse ano. Os fatos de 2016. Não que ela reconheceu ali, mas pela foto. Ela reconheceu pela foto. Então, assim, não é nem o reconhecimento direto, excelência. Eu perguntei para ela sobre as condições de luminosidade, pelo qual ela me disse era bem escuro. Era bem escuro, ela me disse. Eu perguntei em seguida para ter certeza que ela teria condições de ver, não só de ver, mas também de lembrar, porque são 7 anos, a senhora, a idade, a minha memória já não manda essas coisas. Tomara que eu chegue na idade dela, com a memória dela, seria uma evolução. Eu perguntei em seguida se eles utilizavam algum capuz, algum capacete, alguma máscara que dificultasse a identificação, algum boneco que seja. Ela disse, a vítima disse não, eles não tiveram nem o cuidado de tampar o rosto. Se eles não tiveram o cuidado de tampar o rosto, como ela não viu a pinta na testa do apelante, e ela disse a todo tempo: ele tem olhos marcantes, ele tem olhos marcantes, ele tem olhos negros, e não viu a pinta? Pois bem, é claro que ela não viu a pinta, não era ele. Perdão. Excelências,
para essas questões do depoimento, entende-se que nesses casos a palavra da vítima, como ressaltado anteriormente, ela tem um valor, e tem que ter um valor, porque senão a gente acaba permitindo que a injustiça reine. A palavra da vítima ela tem um valor, só que ela tem que ter um valor desde que ela tenha uma coesão, uma coerência, e nada disso tem, porque lá em 2016, na proximidade dos fatos, logo após que tudo aconteceu, ela disse em delegacia que todos eram morenos. Ela disse em delegacia que o apelante estava com uma faca de cabo ninja. E aí depois ela disse que não foi nada disso. Que apareceu na história um suposto sufocamento por cobertor. Apareceu 7 anos depois, porque isso não tinha nos autos até então. Apareceu depois. A faca ninja foi excluída, nem se lembra mais dessa faca. Que eram todos morenos, então ela disse que o réu era branco, depois que viu, claro, né? Depois que viu, ela disse, não, ele era branco. Enfim, talvez seja um caso de estresse pós-traumático, no calor do momento, né? Talvez seja um caso de amnésia seletiva, não sei, evidentemente não sou perito para dizer, mas não se pode atribuir um valor sobrelevado ao depoimento de uma vítima que todo momento muda de versão. Isso é fato. Por fim, excelências, eu devo considerar que o apelante tem um álibi plausível, um álibi sólido, uma testemunha idônea, sem registro criminal, devidamente juramentado, devidamente advertido, que disse em juízo que, dada a inexorável rotina de trabalho que os dois tinham, eles estavam no dia em questão viajando, pegando madeira em localidades distantes, pois o trabalho deles consistia justamente nisso, trabalhavam em uma marcenaria, e consistia em viajar para localidades distantes de Mongaguá, a fim de buscar madeira para o trabalho, e voltavam, descarregavam madeira, e viajavam, depois voltavam, e faziam isso com frequência, por isso, dias de semana, não estava na comarca. Mas, tudo isso também parece ter um peso menor do que as contradições da vítima. Eu fico me perguntando aqui, será que o apelante teria bom da ubiquidade, ou que o empregador dele teria algum motivo realmente para acobertá-lo se tivesse sido ele? Por qual motivo este senhor, essa testemunha idônea, um empresário, um trabalhador com mais de 30 anos, sem um único registro, iria acobertar alguém que não é seu parente, que não é seu amigo sequer, que é ex-funcionário dele? Que razões teria ele? Tem uma razões. Já me encaminhando aqui para o fechamento, eu gostaria de ressaltar algo que eu reparei ao longo da audiência, que a vítima estava com óculos de fundo de garrafa, óculos bem grossos, daqueles que antigamente marcavam o nariz ao ficar fora do rosto. E eu perguntei para ela se, com toda a truculência dos vaginais que pediram que invadiu a residência, ela não teria eventualmente perdido os óculos, e ela me disse: não, eu não perdi os óculos, porque eu sequer estava com eles. Ao longo de toda a ação, os meus óculos ficaram lá em cima da mesa. Ah, seus óculos ficaram em cima da mesa? Ficaram, e eu pedi para os ladrões que não levassem meus óculos, porque sem eles eu não enxergo. Aí eu fico realmente muito contraditado, porque eu não sei se ela enxergou, se ela não enxergou, se por isso ela não viu a pinta, ou se porque sem os óculos ela não enxerga absolutamente nada. Como que ela consegue, depois de 7 anos, reconhecer? Então, ela tirou os óculos, inclusive, sem que ninguém pedisse para ela, ela tirou e ela disse assim: excelências, se eu tiro os óculos eu vejo todos vocês nublados. O senhor não precisa para os óculos. Assim, como que a gente vai conferir credibilidade ao lado desse? Primeiro, porque não é mera recomendação, 226 não é mera recomendação, é uma garantia mínima de que o acusado não será injustamente imputado. É uma garantia mínima e ela deve ser observada. Ainda que não fosse uma garantia mínima, que fosse uma mera recomendação, como se confere credibilidade ao depoimento de uma senhora que disse sem os óculos de enxerga? Excelência, já a guisa de conclusão, peço perdão por estender, porque disse que seria breve e acabei não sendo. Peço perdão. Às vezes eu me sinto um pouco de falar de injúria pro réu,
porque a gente acha que é uma tese desgastada, mas não é uma tese, é um princípio. Doutor, eu posso então lhe dar excepcionalmente 1 minuto a mais apenas para a conclusão. A conclusão é apenas um princípio, portanto, eu venho até a presença de Vossas Excelências humildemente pedir provimento